Tá, vou fazer uma pergunta então bem objetiva. Então, eu perguntei primeiro o que era consciência, ele explicou, e aí o Tom Campbell defende no livro dele que a realidade nossa ela é virtual. Então, a pergunta bem objetiva. O que é a realidade deste plano físico que a gente experiencia? He was explaining that you state that reality is virtual, and then is created by consciousness. Desculpa, a última parte que você colocou. O que é a realidade e o que é isso, o que é essa experiência que a gente tem no plano físico? What is reality? What is this reality? What is it? What is there for? And what is this experience that we have that we feel like a physical one? É isso aí, perfeito. Okay. What we call the physical universe is actually a virtual reality. And all virtual realities work about the same way. If you think of, say, World of Warcraft, which is a multiplayer virtual reality game, you see that there are several elements. There is the computer that computes it, the player that makes all the choices for the avatar, and then there is the virtual reality that's computed. Now, that virtual reality doesn't actually exist. It's just computed and sent to the player as a data stream. The player interprets that data stream and makes choices, and makes the choices for the avatar. Then the avatar implements those choices, and this is the way a virtual reality works. Our virtual reality works the same way. Okay, so we are a piece of consciousness. We get a data stream. That data stream defines us this reality. We look at that data and we define it as this reality, and we make all the choices for our avatar. So what is this virtual reality? It is a virtual reality. It's computed. We are just like the elf in a virtual reality. Our avatar, we human beings, are like the elf in an avatar. To us, it looks physical. Everything is physical. But in actuality, it's a virtual reality, and we are consciousness, the player. Let me just refine a little bit here. What is this reality? What was it created for? What are we doing here? I will come back to that. I will explain a little bit what you said, but that's where we need to go, okay? So, ele voltou a explicar um pouco a questão do universo físico, parecer físico, né, para a percepção, mas ser uma realidade virtual. E ele dá o exemplo que ele gosta, que é do World of Warcraft, que é um jogo relativamente antigo, mas é da época dos filhos dele, e que funciona exatamente assim. Então, dentro de um jogo, você está pilotando de fora, né, a gente percebe, porque não é um imersivo, mas você está pilotando o avatar está interagindo com o restante das coisas lá, e as coisas só são renderizadas na tela, né, por conta de um sinal que o computador envia para a tela. E que na nossa realidade ela é virtual da mesma forma. Existe uma parte da fonte que está processando tudo isso e criando um ambiente e enviando um sinal do ambiente para nós, né? E, inclusive, ele, lembrando agora que ele comentou antes também sobre essa questão do out of the body, que eu acabei esquecendo, que é uma fora do corpo, viagem fora do corpo, é uma expressão muito pobre, muito ruim, porque ninguém está no corpo. Você está imerso, experimentando esta realidade como através dos sentidos programados do avatar, mas você é a consciência que já está fora, você está lá fora junto com o computador, dentro da fonte, dentro da consciência. Nós somos um pedaço de consciência dentro da fonte, ok? Então, essa experiência toda é pilotada à distância, o que nós somos não é impactado, não morre, é parte da fonte, vai tão longe quanto a fonte for. E a gente tem experiências temporárias aqui como um avatar, através de um fluxo de dados. Então, a gente percebe tudo imersivamente. No Matrix é um bom exemplo. O cara está com aquele plug atrás da cabeça e está recebendo aquelas informações e pensa que está dentro da realidade. Um holodeck de Star Trek, para quem conhece, é parecido. Um pouco menos, mas parecido. Então você tem aquela percepção imersiva da realidade, ok? Então eu vou voltar para ele para o porquê
desta realidade existir, o que estamos fazendo aqui. Then we can come back to what are we doing here, what's the purpose of this reality, this virtual reality and what of us being experiencing it here, okay? What's that? Okay, this will take several iterations, but let's start here. You have to start with the understanding that consciousness is an information system. That should make sense in that an information system has input, it processes that input, it has memory to remember that input, then it makes choices based on that processing, and then produces an output. Well, that is what informations do, and that is exactly what consciousness does. Our input are our five senses. We then process that, we compare it to what we have in memory, and we make choices. So the key thing here is that consciousness makes choices. Consciousness evolves. And consciousness, you can model it as an information system. I better stop here, Mario, and let you catch up, and then we'll start with information systems being all random bits or more, and so on. So let's let you catch up here. Né? Então ele está falando o seguinte, que consciência é um sistema de informação, ok? Que a gente consegue compreender isso através de compreender um pouco de computação e de videogame, né? Então consciência é um sistema de informação e o que ela faz aqui é muito parecido com o que um sistema faz. Tem input, entrada de dados, tem memória, tem parte de processamento, faz escolhas e tem o resultado que acontece das escolhas. Da mesma forma, quando você está pilotando um videogame, você escolhe levar o cara para a direita ou entrar numa porta da esquerda ou seguir num corredor. Então você dá um input e o sistema processa e vai mostrando para você o que aquele input está gerando. E você vai continuamente dando input e o negócio vai acontecendo. Então a nossa realidade é exatamente assim. E quando você está fazendo essas escolhas e passando pelo processo de funcionamento da realidade aqui, essa consciência tem a oportunidade de evoluir, ok? Isso é uma das coisas que ela está fazendo aqui. Então ele vai aprofundar um pouco mais nisso agora. Ok, Tom? Okay. Now, think of an information. Oh, I'm hearing an echo. All right. Think of an information process, and all of the bits in this information system are random. That is, the system is in its highest entropy state. Entropy is a measure of disorder. They're all random bits. That means there's complete disorder. If that system orders some bits, well, that then creates order and lowers the entropy. And those bits will stand for something. That ordering may stand for a number or a letter or anything that the system wants to assign to it. So that is created information. Now, information systems evolve to create information, and their purpose is to lower their entropy, to gain more and more information, and that entropy is computed to be lower if that information is valuable and useful and has some purpose toward it. So that's how information systems evolve. And now we are a piece of consciousness. This information system evolved. It finally decided it had to split off pieces of itself with free will so that they could interact. That made more possibilities. And the system's purpose is to evolve. Now, we are individuated pieces of consciousness, and our job is to evolve. Now, this is a social system, and our evolution, I can show logically, it means that we are to become love. We're to become caring, helpful, cooperative, concerned with other. That is how we lower our entropy in a social system. So that becomes our mission. And this virtual reality was created to give us a context in which we could make choices that were ethical, meaningful, significant choices that would help us lower our entropy. So that's the purpose, is to become love. Lower our entropy. That's what consciousness is evolving toward. That's our job, and the virtual reality was created to help us do that, lower our entropy by the choices that we make.
Então, de novo, consciência é um sistema de informação, tá? É composto de quê? De bits de informação, de zeros e uns para começar, aleatórios e erráticos, né? Randômicos. Alta entropia, então ele faz uma associação com a entropia. Entropia é uma medida da física para desordem. Então, um sistema, quando começa e está vazio, está tudo... não tem informação útil, não tem organização, então ele está na entropia máxima e na confusão máxima, no caos máximo. E um sistema de informação, ele evolui organizando a informação. Ele vai organizando os zeros e uns, atribuindo significados, criando palavras, criando sentido e criando informação que possa ser útil e significativa. É assim que um sistema de consciência evolui. Isso, tecnicamente falando, para o grosso da coisa. Agora, a fonte de consciência primordial, ela foi evoluindo até um ponto onde ela acabou, dentro do processo de evolução dela, avaliando que seria interessante ter interações, porque anteriormente ela era somente ela pensando na própria cabeça, é a famosa mente de Deus, né? Por assim dizer. Ela está lá pensando com ela mesma. Em um determinado momento, ela criou outras unidades de consciência a partir dela para poder gerar interação. Tá? E depois, num outro passo de evolução, criou esse tipo de realidade onde essas consciências podem logar, podem se plugar e ter experiências significativas. Para quê? Né? Para evoluir a consciência. Então, essa consciência está procurando. Mas como era um sistema, como é que ela evolui? Ela vindo da confusão e indo para a ordem. Vindo do caos, né? E ele associa essa ordem da informação, essa criação de informação útil. Uma outra palavra para descrever, em vez de vir só da alta entropia para baixa entropia e para ordem, é amor também. Tá? Então, isso é o nosso equivalente de amor. Então, o que os antigos descobriram, que é o objetivo da fonte nosso, que é evoluir na direção do amor, é válido, foi o que ele acabou descobrindo. Não teve nada a ver com isso, ele chegou por outro caminho, fazendo as próprias pesquisas dele, mas ele descobriu que o sistema, equivalentemente ao que se dizia, de uma forma técnica, ele está reduzindo a entropia, a confusão, o caos, passando a se preocupar mais com o outro, porque amor verdadeiro é aquele onde você considera o outro, você tem cuidado com o outro, você quer o bem do outro e de todos, e o seu dentro daquele ambiente, né? Então, é nessa direção que a evolução vai. Então, nessa situação, gerando um ambiente cada vez mais cooperativo, né? Então, assim, isso não é algo que a gente possa geralmente ver com facilidade, mas a gente sabe que se as pessoas fossem menos egoístas e mais cuidadosas com o outro, seria um mundo muito mais amoroso e muito melhor, porque todos estariam preocupados com todos e todos se beneficiariam. Então, assim, isso não é o que nós temos, mas é o que a gente está buscando como consciência, e ir nessa direção. Ok? Então, é um sistema social, porque você não aprende sobre o amor. Se o amor verdadeiro é o cuidado com o outro, você não aprende isso numa caverna. Você aprende interagindo uns com os outros. Então, por isso que há essa necessidade da interação. Por isso que o ambiente é social. Por isso que nós estamos todos juntos aqui, interagindo uns com os outros, porque eu vou fazendo as minhas escolhas e vendo o impacto delas para o outro, e percebendo quando causo mal, quando causo bem, e o que isso causa em mim, e talvez escolhendo melhor de uma próxima vez, sendo mais cuidadoso e mais amoroso. Tá? Ok, Tom, something else there? Ou vamos para outra? Vamos ver o que ele responde. Yeah, a little bit more there. Okay, so we are pieces of consciousness, individuated units of consciousness. We are playing a human. The human is our avatar, and we're playing that human so that it can make choices. We're actually making the choices. The conscious makes the choice, and the conscious evolves by making a choice that is toward becoming love, caring, sharing, cooperation, those sorts of things. And that's why we're there. Now, the whole human race is evolving as a virtual reality game. What's really happening is that the individuated units of consciousness, that's what you are. We are evolving by the quality of our choices. And if we make poor choices, high entropy choices, then we are de-evolving. So this virtual reality is not just a game. It's a very serious game. It's a game by which you evolve or you de-evolve. And if you make poor choices and de-evolve, then that's just a deeper hole that you've put yourself in that now you have to evolve out of. So a very serious game, and all realities
work the same way. We can be in, say, a dream reality. We can be in an out-of-body reality. We can even be in a daydream reality. And the choices we make in all of those are equally important as to our evolution. So all of the realities we can be in, and I have traveled to other reality frames where there are other universes like this one, but not this one. And the same game goes on there. Ok. Posso falar? Uhum. Ok, então ele está dizendo o seguinte, está lembrando um ponto muito importante para nós, né? Você vai ver por My Big Talk que não é uma questão de castigo ou recompensa, mas nós estamos buscando evolução como consciência. E a consciência que não evolui, ela pode patinar por um tempo e ela começa a involuir, começa a andar para trás. Se ela fizer más escolhas na sequência, e em vez de aprender, desaprender, né, reduzir a qualidade da sua consciência, a gente pode... Então não é um jogo sem consequências, né? A consciência, quanto mais ela evolui, ela inclusive melhora a qualidade de vida dela, o jogo dela, a forma como joga. Então não é um jogo sem consequências. Não se trata de castigo, não se trata de recompensa, mas automaticamente, se você está evoluindo a qualidade da sua consciência, você está jogando melhor e a sua qualidade da experiência vai ser melhor também, né? Então é um jogo sério, mas no final o que importa disso tudo é se você está crescendo, evoluindo. Porque se não crescer, evoluir, a consciência, a tendência dela é, vamos dizer, inclusive a consciência do todo. Se ela não estiver andando para frente, ela acaba... influenciando negativamente. Não, ela acaba se perdendo de alguma forma, andando para trás e desaparecendo, deixando de existir. Então, o todo tem a busca de continuar evoluindo, ele continua evoluindo, o todo não é uma coisa pronta, ele partiu do zero e tem uma evolução gigantesca, tem um multiverso de realidades, é outra coisa que ele fala. Você está falando assim, existem outros níveis de realidade. O sonho é um nível de realidade virtual menos restrito que o nosso. E um sonho pode ser algo criado totalmente por você, ou pode ser interativo com outros e com a fonte, tá? Então, num sonho, você pode aprender sim e aprende. A consciência que você tem experiências no sonho e pode crescer com elas. Assim como as experiências que tem aqui, assim como qualquer outra realidade desse multiverso de consciências, em qualquer destes que está rolando, o nome do jogo é crescimento, evolução da própria consciência, da qualidade da consciência. Então, é um jogo sério. Então, assim, não é uma questão de castigo, mas assim, se a gente não evoluir, é um atraso de vida para nós mesmos. Então, vai melhorar a nossa qualidade de vida e vai contribuir para o nosso objetivo do ser que nós realmente somos, a consciência que nós somos, e da fonte também, e a busca dela, inclusive por criar a nós, é pela oportunidade da interação e da evolução que se consegue com essa interação. Então, é isso. Acho que isso completa essa ideia. Ótimo. Eu queria aproveitar, então, essa resposta dele, porque ele usa, então, uma parábola com um jogo de videogame. Sim, claro. No jogo de videogame, a gente tem o jogador, o player, que está aqui, né? A gente tem a interface, que é o computador ou o videogame, e a gente tem o mundo virtual, que é o mundo do jogo. Uhum. Então ele diz que nós aqui estamos nesse mundo virtual, que seria o mundo do jogo. Uhum. E que a consciência, então, seria o nosso eu superior, uhum. certo? Que está basicamente jogando um avatar. Então eu sou um avatar de mim mesmo, lá num plano superior. Aí eu tenho duas perguntas. Primeira, qual que seria a interface? Porque na metáfora que ele usa do videogame, o computador seria um meio tecnológico, seria essa interface uhum. entre a consciência e o mundo virtual. Qual é a nossa interface aqui? O que separa a gente da consciência para este mundo virtual, como ele coloca? É a primeira pergunta. Posso tentar? Faz uma remodelagem aí. Não, tudo bem. É que assim... Qual que é a interface? Sim, porque ele usa o exemplo do videogame. Exemplo do videogame. No videogame você tem o mundo virtual, tá. Que são os bits. Uhum. Você tem a interface, que é o computador. E você tem um jogador, que é claro. a pessoa que está aqui. Claro. No nosso caso, isso aqui, para ele, é o mundo virtual, que seria o mundo do videogame. Sim. E a gente tem o jogador, que seria a consciência. Okay. Qual que seria a interface que conecta as duas coisas? Deixa eu falar em português um pouco, porque ele meio que falou disso antes, talvez eu não tenha explicado direito, ok? Tá. Então, assim, a fonte, ela, da mesma forma que ela separa uma parte dela, é que nem uma célula, se você pegar, ok?
Uma célula é uma série de coisas lá dentro que trabalham em conjunto e tem uma membrana em volta dela. Mas se você imaginar que antes tinha um monte daquelas organelas que estavam flutuando num grande oceano, de uma célula muito maior, né? E quando ela gera uma restrição da membrana, da membrana, aquilo passa a poder se perceber como um ser, como um indivíduo, ok? Mas ainda é uma parte do todo. Agora, nós estamos aqui, da mesma forma que ela separa partes dela para ser outras consciências que atuem, que interajam, ela também separa uma parte dela para fazer cálculo e programação bruta. Então, o computador não é uma máquina, é uma parte da consciência que ela está usando para maquinar, para computar os detalhes desta realidade. E todas as realidades que a gente experimentar, elas são virtuais, tanto a do sonho como qualquer outra do multiverso. O multiverso é constituído de uma infinidade de realidades virtuais que estão trabalhando, onde consciências podem se plugar e fazer sua própria experiência para aprender e evoluir. Então, a fonte, né, tanto o computador como nós temos que estar junto com a fonte, porque é de lá que a coisa está sendo gerada. Então, do mesmo jeito que a gente não tem um joystick, mas a nossa intenção, né, é enviada para a fonte e a fonte dá um resultado para nós. Então, cada input de intenção numa escolha, olha, eu vou por aqui. Então, a fonte calcula o caminho, disponibiliza a visualização do caminho num sinal único para cada um de nós, né? Tem um planeta, mas sim, você está me olhando desse lado da mesa, eu estou te olhando do lado de cá. Então, a fonte está me mandando um sinal que eu consigo ver você do ponto que eu estou. E você consegue me ver do ponto que eu estou, que você está. Mas é assim, é super interativo e essa fonte, ela gera tudo nela, inclusive nós estamos lá também. Então, não sei se isso esclarece um pouco. Não muito, mas tudo bem. Não, valeu a pena a tentativa. Assim, a interface, a fonte gera tudo, não tem nada fora da fonte. Então, a fonte tem duas coisas na fonte, ela e informação. E umas partes dela que somos nós, mas continua sendo ela também. Então, todo o resto é informação. Então, a gente troca informação uns com os outros através da rede internet da fonte e com a fonte e com os outros, ok? E a fonte gera, e a gente visualiza na nossa consciência aquele sinal de TV que a fonte está mandando do nosso ponto de vista da realidade, para poder interagir aqui. Então, a interface... veja, eu tenho protocolos de tradução do sinal, da mesma forma que alguém está com o celular ou com o computador assistindo a gente, isso está virando um sinal na nossa câmera aqui, percorrendo o éter e chegando para as pessoas e está sendo reconvertido em imagem e som lá. Então, nós somos os nossos próprios celulares, aparelhos de TV, interagindo com tudo isso. Não sei se muda melhor. Tudo bem. Aí então, você pode responder ou pode passar para ele. Tá. Mas... como essas regras são definidas? Já que a gente está num mundo virtual, por que eu não tenho literalmente livre escolha ou vontade de manifestar qualquer coisa? Por exemplo, eu quero ter 3 metros de altura, eu quero ficar 20 anos mais jovem. Por que eu não tenho total domínio desse meu ambiente virtual que é literalmente uma criação minha? Por que eu aqui não posso fazer algo que num sonho eu posso fazer? Num sonho eu posso ter 3 metros, eu posso mergulhar no oceano sem equipamento e ir para a Lua. Sim. E aqui eu não posso. Certo? Sim. Essa é a questão, ok? Ok, Tom, sorry, I was giving some previous explanation here. The question now is, this is a virtual reality and all else are virtual realities also, like the dream or any other universe that is virtual too, okay? But the question is, why I am in this virtual reality, and if it is virtual, why can't I have 3 meters, be 3 meters tall, or be in Mars right now, or go to the moon, or go to the ocean, whatever? Why can't I have the free will to decide what I want to do here, like if I was in a dream? That's kind of the question, okay? What makes things be like they are, and that I have restrictions, so to speak? Okay. Every virtual reality has a rule set. Now, our virtual reality was not programmed. It evolved. That means it started out with a rule set and a set of initial conditions. When the run button was hit, the initial conditions, which is
a ball of plasma, very small volume, very high pressure, very high temperature, starts to expand according to the rules. And that expansion then cools, and suns are born, and planets are born, and so on. You've heard that as the Big Bang, except now it's the digital Big Bang. It took place in a computer. That computer was the larger consciousness system, configuring part of itself as a computer. Okay, so there is a rule set involved. Now, the World of Warcraft, any virtual reality game, has a rule set. Why can't your elf just become 10 feet tall and have infinite hit points? Well, there are rules. You have to earn those hit points. You can't be whatever you want or do whatever you want. If your elf goes underwater, it will drown. Okay, there are rules. If your elf falls off a cliff, it will be hurt. And all of that has to do with the rule set. So there is a rule set, what we call physics, chemistry, and biology, and that sets the rules. And that's what scientists do. They try to dig out what the rules are in the rule set. So the virtual reality evolves according to the rule set. Digital Big Bang. You have to abide by the rule set. A human can only do what the rules say a human can do. The humans evolved. Now, let's say the human gets hit with an iron pipe on the head. Now the human slurs its speech and can't remember. Well, the consciousness is not damaged, but the consciousness now has to play an avatar who drags its feet, slurs its speech, and can't remember. So the rules create constraints that the consciousness has to work with. The conscious can't say, human, I want you to be 8 feet tall. Human, I want you to be a genius. The rule set has conditions on what can happen and what can't. And we have to follow those choices that are constrained by our physics and our chemistry and our biology. And one other thing, Mario, that to his earlier questions that were all in Portuguese, I think you might say that when he was talking about this reality being information, you might also add that the physicists have come to that same conclusion. They no longer believe that at the core is information. I mean, at the core is mass. The core is not matter. The core of reality, they say, is information. Quantum physics has come to that conclusion. And my model simply works with that conclusion. Ok. Então, ele está voltando para o exemplo do videogame, né? Entre outras coisas, que toda a realidade virtual, seja ela com algum outro objetivo ou com o objetivo de jogar, ela tem o que ele chama de rule set, que é conjunto de regras, que é as regras da programação. Ele lembra que a programação nossa não é escrita, é a evolução, a consciência foi evoluindo, evoluiu, experimentou com coisas até chegar no ponto que chegou, né? Mas como é que ela experimentou isso? Estabelecendo condições iniciais e dando Big Bang digital, pum, enter, e roda. É uma simulação, ok? Então ele tentou uma vez, tentou duas, tentou 1000, até que chegou num ambiente virtual como esse, por experimentação. Mas essas condições de funcionamento, velocidade da luz, constante gravitacional, força da gravidade, aceleração, massa, tudo isso aí são condições iniciais criadas para o funcionamento da realidade virtual, ok? E essa nossa é diferente, né? Porque ela tem condições claras de início, porque é uma realidade controlada. Quando você vai para uma realidade de sonho, ou quando você está num outro nível de realidade que não seja restrito como esse, essas obrigações não existem lá. Qualquer coisa pode acontecer. E o sonho é um exemplo, ok? Mas aqui ela existe porque ela foi criada com esse tipo de condição inicial especificamente para ser dessa forma, com determinadas restrições. Então ele até, inclusive, cita quando, por exemplo, você está jogando aqui e aí, de repente, bate com a cabeça e fica com dano cerebral
E o que aconteceu? A consciência que você não está danificada, é o avatar que está danificado. Mas ele acabou de ganhar uma série de restrições extras às que ele já tinha antes. Antes ele via, ouvia, lembrava perfeitamente, caminhava bem. Agora ele arrasta um pé, não lembra direito e não enxerga direito porque ele tem um dano cerebral. Então essa consciência vai ter que experimentar viver com um avatar que agora tem um dano cerebral. Isso vai gerar condições diferentes, que vai gerar aprendizados diferentes. Tudo que acontecer aqui absolutamente vão ser coisas para aprendizado. Agora, ele não falou isso agora, mas ele costuma dizer também que esse aqui é tipo um fast track da consciência, ok? Por que a consciência vem para cá? Por que ela não fica num ambiente de sonho? Porque lá ela não cresce tanto quanto aqui, porque não tem consequência. Você entendeu? Você pensa que você tem 3 metros, você tem 3 metros. Aí você pensa que você tem 1 centímetro, você tem 1 centímetro. E uma hora você fica com a paciência cheia, porque acabou. Você experimentou um monte de coisa e qualquer coisa não significa absolutamente nada. Então, aqui é uma realidade onde você se relaciona com outros baixo regras de interação, né? Dentro desse conjunto de regras, com limitações, e aonde gera situações que, você entendeu? Se você tivesse com um problema e você pudesse desejar simplesmente desaparecer em vez de ficar com 3 metros de altura, eu quero ir para outra realidade, chega daqui. Em vez de aprender, você fugiu. Para dar um exemplo, ok? Então, e outra coisa que ele falou é o seguinte, veja, essa questão da realidade sem informação, ele não está inventando da cabeça dele, né? Isso é a própria física quântica que chegou à conclusão, examinando os detalhes das partículas, não encontrou partícula de matéria nenhuma, encontrou apenas uma nuvem de informações. Então, eu acho que isso foi mais ou menos tudo que ele disse.